Deixa eu falar aqui com o Pedro Venceslau ao meu lado aqui em São Paulo, porque o Pedro traz informação importante relacionada aqui ao Brasil e à Venezuela. O PT, Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula, assinou uma resolução do Foro de São Paulo que reconhece como oficial e legítima a vitória de Nicolás Maduro nas eleições de julho lá na Venezuela. Pedro, como que você conta pra gente o que diz esse documento e como foi essa chancela dada pelo partido do presidente brasileiro? Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Olha, lá atrás, logo depois da eleição, o PT já tinha reconhecido a vitória, mas muita água passou por debaixo da ponte desde então. Agora, a gente vê uma escalada da relação do governo brasileiro com a Venezuela. O procurador-geral chegou a dizer que o presidente Lula era da CIA. E aí veio à tona que houve um encontro do Foro de São Paulo. Na verdade, esse encontro aconteceu antes da posse, na véspera da posse da nova presidente do México. Esse encontro não foi divulgado, aconteceu sem nenhum alarde aqui no Brasil e reuniu os principais partidos de esquerda do continente, entre eles o PT e o PCdoB, os dois partidos aqui do Brasil que fazem parte do Foro de São Paulo. Inclusive, a Mônica Valente, que é secretária executiva do Foro, é integrante da direção do Partido dos Trabalhadores. Esse documento novamente reconheceu e declarou apoio ao regime de Nicolás Maduro, pregou a união da esquerda contra o que eles chamam de avanço da extrema-direita no mundo inteiro, propôs a criação de uma frente parlamentar antifascista com partidos de todo o continente e de outros continentes também. Mas nem sequer a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, segundo eu apurei, sabia que o PT tinha chancelado esse documento. O PT não quis se manifestar oficialmente, mas eu conversei com integrantes da sigla que se disseram surpresos com essa decisão do partido de mais uma vez chancelar Nicolás Maduro, quando nem o presidente Lula está seguindo nessa linha. Aí eu conversei com a Ana Prestes, que é secretária de Relações Internacionais do PCdoB e também integra o Foro de São Paulo. Ela disse o seguinte, que esse documento foi assinado ali, foi construído na véspera da posse da presidente mexicana, defendeu o regime de Maduro, porque, segundo ela, na Venezuela, a adesão à oposição é menor do que o apoio popular a Nicolás Maduro. Ana Prestes, que aliás é neta de Luiz Carlos Prestes, diz também que não existe provas de que Maduro perdeu a eleição e de que a posição do governo brasileiro é confusa. Foi assim que ela classificou a posição do governo brasileiro. Para concluir, o PT não fez questão de bater bumbo sobre esse documento, nem em PCdoB aqui no Brasil, porque nós estamos em plenas eleições municipais. Isso aí seria jogar água no moinho dos adversários do PT em capitais como Fortaleza e São Paulo. Pois é, lembrando, né, em quais cidades que ou o PT ou aliados do PT estão disputando e que essa questão relacionada à Venezuela se tornou um tema de debate de eleições municipais. A gente viu isso aqui em São Paulo, por exemplo. O Guilherme Boulos, candidato pessoal apoiado pelo PT, é questionado sobre isso. E como você colocou, né, Pedro, candidatos do PT em outras cidades, outras capitais também são questionados sobre essa relação, que verdade seja dita, é um regime que muito tempo teve apoio e endosso diretamente de Lula, tanto que Lula recebeu Nicolás Maduro no primeiro ano do atual mandato e agora houve essa, né, de uma pessoa diretamente ligada ao regime de Nicolás Maduro, acusando Lula de ser um agente cooptado pela CIA, foi isso que ele disse, o procurador-geral lá da Venezuela, não foi isso? Exatamente. Só para concluir, eu conversei com o deputado Reginaldo Lopes, que é da direção nacional do PT, ele criticou essa posição do partido em relação à Venezuela, esse documento do Foro de São Paulo, diz que a maioria da militância e dos simpatizantes do PT defende a democracia, que esse documento não ajuda em nada e que vai na contramão do que está, inclusive, defendendo o próprio governo brasileiro, ou seja, mesmo internamente pegou mal. É isso, quer dizer, no fundo, tem essa grande divergência aí dentro da esquerda e é claro que vira munição para o campo de oposição. Obrigado, Pedro Venceslau.